Olá, tudo bem com você? Novamente, muito bem-vindo, muito bem-vinda a este encontro do Catequese em Cristo. Estamos iniciando neste momento o encontro número 6. Eu sou Maurício, desejo já inicialmente que a paz de Jesus, o amor de Maria permeiem a sua vida, estejam presentes na sua casa, no seu ambiente familiar, com seus amigos, no seu trabalho, nos seus estudos. Que Jesus e Maria sejam a base da sua existência. Então, eu estava bastante ansioso para chegar nesse encontro, vocês vão entender por que daqui a pouco. Vamos falar sobre Bíblia Sagrada, base da fé abraâmica. A gente vai ver que a Bíblia Sagrada, alguns livros não são base apenas cristã católica, mas são bases também de outras religiões abraâmicas, como a gente viu em encontros atrás. Judeus e islâmicos também têm muitos ensinamentos que estão agrupados na Bíblia. E é um tema que eu particularmente gosto muito. Eu me dedico a estudar a Bíblia há muitos anos e daqui a pouco vou até passar um link para vocês, aqueles que quiserem se aprofundar no estudo bíblico. Eu escrevi um livro há alguns anos atrás e esse livro foi transformado num canal também, numa playlist, onde eu apresento todas as informações e elementos bíblicos vídeo a vídeo, cada livro de uma vez. E a gente chamou esse projeto de A Bíblia em Resumo. Então eu vou colocar o link para que você possa apreciar, se tiver a curiosidade também de ter uma jornada bíblica bem interessante. Então vamos lá. 3 crenças, 1 patriarca. A gente falou disso alguns encontros atrás. Estamos falando de Abraão. Olha aqui uma foto bem modernizada de Abraão. 3 crenças, 1 patriarca, né? Abraão é o primeiro nome, é o primeiro patriarca, é o primeiro ser que Jesus toca, ainda que Jesus não tenha se manifestado ao mundo, mas Jesus é o Deus de ontem, hoje e sempre, ele é atemporal. Ele tocou Abraão por volta de 1850 anos antes de Cristo. E a partir do momento que Jesus, que Deus chama Abraão ao convite missionário para que ele seja o grande pai de uma nação, de uma geração, é a partir dali, basicamente, que as informações bíblicas vão sendo registradas. Então, a nossa Bíblia Sagrada, desde o início das suas escritas, tem Abraão como primeiro grande personagem de toda a história de Israel, de toda a história até cristã e também da história islâmica. Então Abraão é o primeiro grande personagem, aquele primeiro que será relatado como um dos escolhidos de Deus, o primeiro escolhido de Deus para uma função missionária. Então, 3 crenças, 1 patriarca. Por que a gente fala dele? A gente fala dele para compreender como a história foi se desenvolvendo. A história judaica, que era a base do que nós somos hoje, cristãos católicos, né? Nós, em essência, somos judeus que lemos, cremos, acreditamos no Salvador que foi pregado pelos profetas em todos os livros, quase ali, muitos dos livros do Antigo Testamento. Então nós somos judeus que se converteram, que aceitaram a messianidade de Jesus. Então a gente poderia até continuar se chamando de judeu, tal como Jesus era. Mas como muitos judeus não aceitaram a messianidade de Jesus, não aceitaram que Jesus é Deus, como nós acreditamos, então nós passamos a ter o nome de cristãos. E a Bíblia Sagrada é o grande livro que arregimenta essa história. E a gente vai falar nesse encontro de todos os detalhes. Começando pelo próprio nome, Bíblia. Muita gente sabe que a palavra Bíblia vem do grego e quer dizer livros. Mas por trás desse simples entendimento há mais explicações, para que a gente possa aprofundar, conhecer e ter um entendimento histórico de como tudo isso existe e está organizado na nossa vida cristã. Então a palavra Bíblia, ela vem do grego, né? Esse termo aqui que eu não sei pronunciar, mas a tradução literal são livros. E por que Bíblia em grego nos traduz a palavra livros? Os gregos utilizavam essa palavra para identificar o papiro, né? Que é essa planta aqui que se transforma naqueles papéis que eles utilizavam naquele tempo, cultivado especialmente em Biblos. Olha só que interessante, então tem muito mais explicações. Havia uma cidade chamada Biblos, e nessa cidade, que fica na atual área do Líbano, né, próximo ali a Beirute, Tiro e Sidônia, essa cidade chamada Biblos era uma cidade muito famosa naquele mundo, no mundo daquela época, por cultivar o papiro e transformá-lo nos papéis que eram utilizados para as escritas. Então a cidade chamava Biblos, os gregos acabaram chamando a planta também de Biblos, por isso,
depois foi dado o nome da Bíblia, porque esses papéis lá no início eram os utilizados para que os registros fossem feitos, as escritas, como se fosse o nosso papel sulfite A4 hoje. Naquele tempo era o papiro, que vinha da cidade de Biblos, na planta que eles chamavam de Biblos. Interessante, né? Então, por isso nós temos o nome da Bíblia. O formato literário da Bíblia, ele começa aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Então alguém deve estar se perguntando, não é, Maurício, mas você comentou em algumas oportunidades que a história de Deus com Abraão, ela ocorre aproximadamente 1850 anos antes de Cristo. É bastante tempo. Mas o formato literário é só de 1000 anos antes de Cristo, e nesses 850 anos entre Abraão e os registros literários começarem a ser feitos, era apenas uma tradição oral, né? As informações, os conhecimentos, eles eram repassados de pessoas para pessoas, de missionários para missionários, de escolhidos para escolhidos. Então, a partir ali de 1000 anos antes de Cristo, esses registros começam a ser elaborados por pessoas especializadas. No tempo de Abraão, nada era registrado, tudo foi sendo repassado de forma oral, geração após geração. E esse formato literário, né, que ele foi ganhando forma, ele foi tendo nomes ao longo da história, até se transformar na Bíblia que nós temos hoje, com 73 livros, até chegar nisso eram livros separados. Alguém que escrevia um livro aqui, outro que escrevia uma história por ali, outro que escrevia um conjunto de leis por ali, e esses escritos eles foram sendo armazenados e repassados geração após geração, até que eles chegaram nas mãos cristãs, que organizaram todo esse entendimento, passou pelos judeus e tudo, e a gente tem a versão bíblica que nós temos hoje. Já já a gente vai ver até o nome dela, se você não sabe. Então esse formato literário ele foi agrupando tradições, leis, profecias, poesias, histórias, outros tipos de narrativa, doutrinas, cantos, né, como os salmos. Os salmos eram cantos feitos no Templo de Salomão, no Templo de Jerusalém. Então, para vocês compreenderem, né, a Bíblia ela foi sendo escrita de uma maneira separada em cada época, e a gente vai ver em detalhes cada um desses livros aqui no Catequese em Cristo. Legal, né? Então, a gente tem aí um livro que ele começou de maneira oral, depois foi traduzido num formato literário, escrito, e só muitos séculos depois ele foi aglomerado, agrupado na versão que nós temos hoje, que a gente vai começar a entender um pouco dela agora. Nós temos dois grandes documentos com dois nomes talvez estranhos para muita gente, para que a gente pudesse chegar e compreender na estrutura bíblica que nós temos hoje. Se alguém aí nunca ouviu falar, a primeira versão bíblica, se assim a gente pode dizer, ela é chamada de Septuaginta. O que é a Septuaginta? Por volta do século III a.C., em Alexandria, no Egito, 72 judeus se reuniram por 72 dias, por isso Septuaginta. Né? Esse prefixo sept, a gente está falando sempre do número 7, de 70. Eles trabalharam uma unificação dos vários livros que os judeus utilizavam em suas tradições religiosas, seus cultos, em seus ritos. Então esses judeus, eles se ocuparam, eles se dedicaram a agrupar todos esses livros e fazer uma tradução deles para o grego, que era a língua mais corrente naquela época, no século III a.C. A gente tinha de fato um domínio grego ainda naquele período, e eles traduziram tudo isso para o grego para que pudesse ser mais facilmente estudado pelas outras pessoas. E isso se tornou a base do Antigo Testamento. Então a Septuaginta, que foi esse grande livro escrito por 72 judeus que ficaram por 72 dias unidos, juntaram tudo e traduziram para o grego. A Septuaginta existe até hoje. Se você tiver curiosidade, você pode entrar aí nas lojas virtuais e procurar. Você vai comprar ela com muita facilidade. Eu já tive a oportunidade de vê-la em algumas línguas, inclusive no próprio hebraico, né, que hoje é uma das línguas onde ela é mais impressa pelo mundo, né, hebraico, no grego, inglês, até em português, a gente tem a Septuaginta disponível. Ela é a base do Antigo Testamento, ou seja, os grandes e principais livros do judaísmo até os dias de hoje, né, que os judeus eles têm, claro, uma versão bíblica que não inclui o Novo Testamento, pois eles não acreditam que Jesus é o Senhor, o Messias. Então, tudo que está no Antigo Testamento é a crença que os judeus ainda praticam no dia de hoje, chamada naquele tempo de Septuaginta. Depois, claro, os judeus eles foram melhorando, eles foram
qualificando ainda mais essas escritas e essas definições. Mas a Septuaginta é o Antigo Testamento. E como nós chegamos então à nossa Bíblia, que a gente vai chamar de Vulgata? A nossa Bíblia hoje é uma versão que a gente chama de Vulgata, a sua base. Vamos entender como isso aconteceu. Entre 385 e 405 d.C., a gente vai perceber aqui até uma similaridade com o período logo posterior à liberação das crenças, quando o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. Lembram disso? Olha só, muita coisa acontece, inclusive a concepção da Bíblia. Então, a mando do Papa Dámaso I, esse era o Papa que era o líder espiritual da Igreja Católica, naquele período, era o nosso grande pastor, Papa Dámaso I, ele ordena, ele orienta que um sacerdote chamado Eusébio Sofrônio Jerônimo, mais conhecido por todos nós como São Jerônimo, o pai da Bíblia, ele fizesse a união e tradução para o latim dos livros aceitos pela Igreja naquele momento. Maurício, então quer dizer que até 385 não existia a Bíblia? Não. O que existiam eram os livros separadamente, como escrituras, né? Como livros de conhecimento religioso, inclusive os evangelhos, as cartas paulinas, as cartas católicas, eram livros separados, eles não estavam agrupados e traduzidos de uma maneira única. É o que o Papa Dámaso ordena e São Jerônimo faz. Então, essa aglomeração foi a dedicação da vida desse santo homem, São Jerônimo, e ele consegue chegar na versão que nós utilizamos até hoje. A versão que nós temos hoje, ela é basicamente a Vulgata que foi tendo as suas melhorias, seus aperfeiçoamentos literários e de tradução. Hoje, claro, para praticamente todas as línguas do mundo. E o que significa Vulgata? Vulgata é um termo em latim. A gente pode dizer Vulgata Etio, Vulgata Versio e Vulgata Lectio. Edição, tradução e leitura de divulgação popular. É isso que quer dizer. Então, Vulgata quer dizer divulgação ao povo, algo vulgar, né? Daí vem a palavra Vulgata. Vulgar é algo que pode ser conhecido com todo. A gente não fala, tem o nome científico e o nome vulgar. O nome vulgar é aquele nome mais conhecido pelas pessoas comuns do dia a dia. Então, esse foi o objetivo. Traduzindo para o latim, o objetivo era aproximar as leituras e a palavra de Deus para todas as pessoas. E aqui a gente tem aqui uma foto, né, talvez das tiragens lá de séculos e séculos atrás dessa Vulgata. E aí, acharam interessante esse entendimento, essa história? Então, nós temos uma Septuaginta, a base do Antigo Testamento. Depois do Antigo Testamento, com a vinda de Jesus, várias cartas são escritas, os evangelhos são escritos, o Apocalipse de São João é escrito, e 385 d.C. isso começa a ser organizado no que nós chamamos de Bíblia Vulgata. Interessante, né? Vamos avançar. Olha só que interessante também, muitas versões e traduções elas foram constituídas, gerando interpretações, doutrinas e ramificações cristãs distintas. Em especial, essas três que nós estamos vendo aqui. Ao longo da história, teve um encontro passado aí, se eu não me engano foi o encontro número 3, nós estávamos falando da Igreja Católica. A Igreja ela passou por algumas separações, por alguns cismas, por apostasias. Lembra disso? Então, a cada ramificação que outras pessoas foram dando no seguimento a Deus, né, a cada religião que foi sendo criada, além do catolicismo, a Bíblia foi sendo modificada, foi sendo transformada à vontade aos entendimentos dessas outras doutrinas. Então nós temos hoje basicamente 3 formatos de Bíblia principais. A Bíblia ortodoxa, que é uma Bíblia com os nossos 73 livros mais 5, que são livros adicionados à Bíblia dos ortodoxos. São livros apócrifos para nós. O que são livros apócrifos? São aqueles livros que, mesmo eles sendo aceitos e sendo estudados pela igreja, eles não são parte integrante da Bíblia, por algum motivo. Por crermos talvez que não são livros inspirados diretamente por Deus, não são livros que tenham as características da messianidade cristã, especialmente no Novo Testamento. Então, a Bíblia ortodoxa ela tem livros a mais do que nós. E a Bíblia protestante ela tem 7 livros a menos, como vocês podem perceber, porque as religiões protestantes elas creem que algumas regras são diferentes das nossas crenças católicas.
Por exemplo, alguns tipos de tradução, os locais onde os livros foram escritos, são algumas das temáticas, algumas das regras que os protestantes eles utilizam para definir quais livros estão na Bíblia, na versão que eles utilizam. Então, nós temos a Bíblia Católica, 73 livros, a Bíblia Protestante com 66 e a Bíblia Ortodoxa com 78. Maurício, existem outras versões bíblicas mundo afora? Existem várias. Essas são as principais. E para nós católicos nos interessa, claro, compreendermos a Bíblia na versão Vulgata, que é a nossa Bíblia com 73 livros, sendo 46 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Maurício, por que esses 73 livros eles são os escolhidos para fazerem parte da Bíblia Vulgata? Sendo que você acabou de falar que existem livros apócrifos, ou seja, livros aceitos pela Igreja como livros verdadeiros e válidos, mas não aceitos para serem incluídos na Bíblia. Porque, no entendimento católico, há 3 qualidades bíblicas imperantes para que esses livros possam estar na Bíblia. A Bíblia ela tem 3 grandes qualidades que fazem com que ela tenha essa estrutura tão poderosa. Primeiro, a inspiração. Todos os livros bíblicos eles devem ser inspirados por Deus. Então, quando a Bíblia foi agrupada, esse entendimento de inspiração ele foi estudado pelos sacerdotes. Ele foi estudado por aquela equipe de São Jerônimo que pôde compreender quais livros estavam de fato apresentando a inspiração divina e quais eram inspirações humanas, que mesmo sendo válidas, não são bíblicas. Inerrância, ou seja, a Bíblia e os livros da Bíblia não têm erros. O que está ali é total e pura verdade. E a outra qualidade é a revelação. É aquilo que esses livros trazem de novo, aquilo que esses livros trazem como uma novidade ao nosso conhecimento religioso. Então essas qualidades bíblicas, elas são imperantes para nós, católicos. Inspiração, inerrância e revelação. Foi inspirado diretamente por Deus, não há erros e nos apresenta algo novo, a boa notícia. E eu estava comentando com vocês, e vou aqui reforçar, que esses 73 livros, eles se transformaram em 73 vídeos, né, de um estudo bíblico que eu tive a oportunidade, eu tive a graça de poder realizar ao longo de alguns anos. Estou deixando o link aí para vocês. Então, aquelas pessoas que se interessarem em mergulhar numa jornada, no estudo bíblico, podem acessar o link e vocês vão ter lá tudo à disposição. Livro por livro, cada um vídeo explicando cada livro da Bíblia e as suas conexões. Espero que vocês gostem. E essa é a estrutura dos nossos 73 livros. E essa tela aqui a gente vai ver muitas vezes no Catequese em Cristo. Como eu falei para vocês, daqui uns encontros a gente vai intercalar. Um encontro falando sobre alguns livros da Bíblia, outro encontro falando sobre as temáticas cristãs diversas. Então, como que a nossa Bíblia está organizada? Creio que vocês todos já sabem dessa primeira divisão. Antigo Testamento, Septuaginta, tudo o que aconteceu antes de Cristo, e Novo Testamento, ou seja, tudo aquilo que acontece após a vinda messiânica de Jesus a este mundo e a sua glorificação. Mas talvez o que você não conhece é que essa Bíblia Vulgata que nós temos como sendo o nosso livro sagrado cristão católico, ela é dividida em vários grupos literários que facilitam o nosso estudo e o nosso entendimento. E nós precisamos ter conhecimento disso, porque quando a gente está lendo a Bíblia, não adianta a gente ler a Bíblia simplesmente de uma maneira desordenada. Ah, hoje eu vou abrir para ver esta palavra. Isso pode ser feito? Pode, eu também faço isso muitas vezes. Mas para compreendermos toda a história, tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta, é interessante que você tenha uma sequência, uma consciência literária, porque muitas coisas estão relacionadas a acontecimentos daquela época. Então há muitos livros, por exemplo, históricos, que se eles forem cronistas ou se eles forem midrásticos, eles vão ter relação com algo da história. E se a gente não souber relacionar isso, talvez nossa interpretação vai ser um pouco inadequada. Por isso é importante nós termos esse entendimento de que a Bíblia ela tem algumas organizações literárias distintas. Vamos lá. Antigo Testamento, nós temos 4 grupos de livros no Antigo Testamento. Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Livros históricos, que apresentam obra deuteronomista, cronista, midrástica e livros dos 2 séculos antes de Cristo. Os livros sapienciais, ou seja, livros da sabedoria, e livros proféticos, onde são divididos em profetas maiores e profetas menores.
Tudo isso a gente vai ver com muito detalhe no Catequese em Cristo. Quando a gente tiver os nossos encontros bíblicos, a gente vai falar de cada grupinho desses. Vai ter um encontro que a gente vai falar só sobre os midráshicos, no outro encontro a gente vai falar só sobre os profetas maiores. Bacana, né? Então você vai poder se aprofundar muito no conceito, no entendimento e no sentimento bíblico para a sua vida. No Novo Testamento acontece a mesma coisa. Nós temos livros históricos, sapienciais e o livro profético, que no caso é apenas um, que é o Apocalipse de São João. E esses grupos também têm os seus desdobramentos. Nos livros históricos do Novo Testamento temos 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos. Nos sapienciais nós temos algumas cartas paulinas, cartas aos hebreus, que elas não têm uma classificação de um autor específico, e as cartas católicas, ou seja, cartas universais. Você já tinha visto a Bíblia desse jeito? Se não, seja muito bem-vindo, então, a uma compreensão mais profunda da Bíblia. Espero que você mergulhe e se aprofunde cada vez mais na Palavra de Deus de uma maneira intensa, que você possa, de fato, absorver todo o conhecimento cristão e divino nesse livro maravilhoso. Antigo Testamento, Novo Testamento. Tudo que veio antes de Jesus, tudo que veio depois de Jesus. Nossa versão Vulgata, dividida em grupos literários. E como vocês sabem, estamos chegando aqui ao final desse encontro, onde a gente falou sobre as bases da Bíblia Sagrada, versão Vulgata, em especial católica. Nós temos aqui o momento das perguntas que movem. Como vocês sabem, são perguntas que ficam aqui para que a discussão possa acontecer, para que o debate possa ser cada vez mais aprofundado e dessa forma a gente trabalhe, exercite a nossa fé. Deixei aqui 5 perguntas para vocês dessa vez. Modificações foram feitas ao longo do tempo na estrutura bíblica, né? Desde lá do século IV, 300 e pouco, com São Jerônimo até hoje, há modificações feitas na Bíblia? Fica aí uma discussão e uma pesquisa para vocês fazerem. A gente já sabe que, claro, ela teve versões diferentes com outros ramos cristãos, né? Protestantes, ortodoxos. Mas a própria Bíblia católica, ela sofreu muita modificação? Você vai pesquisar e vamos discutir isso juntos. Tudo é real na Bíblia? Fica aqui mais uma pergunta super interessante. Alguém pode falar, não, será que tudo é real ou algumas coisas foram histórias criadas para poder impactar as pessoas? Tudo isso fica pairando para que você discuta e busque um pouco dessas informações. Mas aqui, no nosso encontro catequético de hoje, você já tem vários elementos que te ajudam a compreender um pouco disso. O que são livros apócrifos? Também já falamos um pouco disso. Espero que você já tenha na ponta da língua essa resposta. Como a igreja escolheu os livros que estão na Bíblia? Catecismo e Bíblia, qual é o mais importante, né? Nós temos o Catecismo e a Bíblia, o que é mais importante para a igreja? Reforço até que alguns encontros para frente a gente vai ter uma catequese exclusiva sobre o Catecismo. Então aqui fica para vocês as perguntas que movem. Espero que essas perguntas ajudem a aprofundar e aguçar ainda mais a fé de cada um de vocês aí do outro lado. Eu sou Maurício e desejo que a paz de Jesus e o amor de Maria continuem sempre permeando a sua vida e de sua família. Tchau, tchau.